tem um complexo lá de favela, que é liderado por um traficante chamado Peixão, né, ele é líder ali do 3º comando por TCP, e aí ele meio que é como se ele estivesse criando uma nova denominação que é esse complexo de Israel, né, Uhum. que seria o narcopentecost como é que é? Narcopen- Porra, Glauber, narcopentecostal, né. Que é o cara religioso, o cara que ele vai abençoar, vai ter um pastor lá que vai abençoar o criminoso com o fuzil na mão. O que é isso, cara? Então É estranhíssimo, não é? Porque é, se o cara é religioso mesmo e ele acredita na Bíblia e nos 10 mandamentos, fala não matarás. Aí como é que é? Eu realmente não faço ideia. Teria que achar alguém que pudesse falar, mas é fascinante. O cara ter um duplo pensar tão gigantesco assim que ele consegue ser ao mesmo tempo evangélico e ao mesmo tempo criminoso. É então muito assim, estranho. tu pega ali por outras isso aí tem vários terreiros, né, de de macumba que o cara, o criminoso ele frequenta, né. Como eu te disse, tem a questão do policial também. Só que tem esse movimento lá no Rio, né, que é esse conjunto de favelas, são 5 no total, Uhum. que foi denominado de Complexo de Israel. E esse líder criminoso, ele fechou todos os terreiros, ele expulsou dali, né, Expulsou todo mundo. né. Então assim, você citou isso, né, que Mas aí os ali naquela evangélicos vão região, aquela egrégora dele tá mandando. isso. Mas eu acho que essa E egrégora ele seria e muito ele vai combater a diferente. polícia, ele vai matar, ele vai botar ordem, ele vai punir a favela, a comunidade, da mesma forma que o outro, porque ele tá atuando como traficante, né. Uhum. Só que a força dele, né, o corpo fechado dele, na visão dele, é em É. Cristo Jesus, que porra é essa? Cara, é surreal. É coisas de Brasil, mano. Eu não tenho explicação nenhuma pra isso. Porque é uma contradição em si, né? E eles vão matar policial que às vezes o cara é evangélico também. Então, se eles acreditam no mesmo Jesus, o que tá acontecendo ali? É uma coisa muito fascinante. É, vamos lá, pelos valores, né, bíblico, né, pelos 10 É, mandamentos e tal. Mas também não acontece da mesma forma o cara que vai lá no terreiro e ele acredita qual é o nome? Qual é o nome? Exu é o quê? Como que eu poderia dar um ele exemplo? acredita nos orixás. Nos orixás. Então ele vai pedir Ele é uma bandido proteção. e ele mata o policial que também acredita no mesmo orixá. Também. Então, Mas eles estão não dá no lidando mesmo? com entidades diferentes, com espírito diferente. Ele vai lá e vai pedir. Mas aí depende da casa que ele for. Porque se tiver um pai de santo que ele tá trabalhando numa vibe do bem, os espíritos que estiverem naquela casa, eles vão ser meio do bem. O cara não vai se sentir bem naquela casa. Ele vai acabar fugindo para algum terreiro que é pequenininho. Tem muito terreiro que é minúsculo que atende mais bandido. Tem muita entidade que às vezes o cara é médium, tem pouca gente que atende ali. Aí ele fecha um pacto com Tá, aquelas entidades, mas não é um terreiro grande que vai um monte de gente. Normalmente terreiro é tudo do bem. Eles fazem cura, eles fazem assistência, eles fazem tratamento de alcoolismo, eles tentam ressociar as pessoas. Tipo, os terreiros assim são raríssimos. Os que eu conheci de história, de bandido, que foi terreiro, é o que era isso? terreiro de tipo 3, 4 pessoas só. Era um pai Mas de como que eles santo que conseguem ter força? Porque tem um não tem. espírito Ele vai ter ali, eles alimentam com sangue, eles vão estar pagando, mas a entidade ela vai durando. Então, o que ela vai fazer? Ela vai sobreviver daquele bandido. A hora que ele foi descartado, ela vai pular para outro. hã. E aí, a hora que aquele cara for descartado, ela vai oferecer para fazer o pacto com o outro. E aí, a hora que aquele cara morrer, ela vai procurar outro, e assim sucessivamente. Vai chegar uma hora que vai. Então, o que ela vai tentar fazer? Uma gangue, um grupo grande para se alimentar daquilo. E ao passo que os caras vão ser descartáveis. O que aquela entidade quer fazer é sobreviver num plano astral. Cara, Tipo, pensa num vampiro mesmo, um tá, vampiro de filme. aham. Só que é um fantasma, né? Então, e ele vai estar sugando ali. Só que ele tem total desprezo pela vida humana. Sim. Ó, cara, assim, né, aí voltando o ponto lá do o que é mais curioso pra você é porque quando tu fala que o cara, ele é cristão, então não teria como ele praticar o mal e tá sendo protegido, é isso, né? Porque É o meio valores não contraditório, é né? É contraditório, exatamente. contraditório. Eu, cara, eu assim, eu não co eu escuto, né, eu respeito, né, os contrapontos, mas eu fui ensinado que só tem um lado bom, né, que é o lado o Espírito Santo de Deus e tal, né.
e aqueles mandamentos ali, existe outras forças, um lado é força do mal, o outro lado é força do bem, né? Eu também, É como se a árvore que ninguém nunca determinasse, conseguiu né? capturar o pessoal dessa facção e perguntar. Existe um livro, tem uma escritora que fez um livro sobre isso, tem alguns vídeos no YouTube também, mas isso ainda é muito novo, teve uma reportagem e tal. É Então, assim, fascinante, eu vou pesquisar mais isso aí. eu só esqueci o nome dela, mas existe isso, procura dessa forma, entendeu? Complexo de Israel, Rio de Janeiro, Peixão, E é uma coisa que existe só aqui. narcopentecostal, Eu essas coisas. entrevistei no meu programa, eu entrevistei um satanista que ele era o chefe satanista da Colômbia. E eu perguntei pra ele como é que era e tal, de narcotraficante da Colômbia e tal. Ele respondeu que lá não tem essa parada de religiosidade. E lá o traficante é profissional, ele é traficante e ponto final. Ele deixa os satanistas em paz e eles fazem o que eles têm que fazer. Traficam, pegam Não, droga. mas em tese... Ele achou muito estranho aqui no Brasil. Ele falou, engraçado que aí no Brasil é assim, tem essa perseguição e tal. eu acho que predomina isso aqui também, né? Acho Eu que acho que é só mais esse contra a grupo. cultura afro. Porque, por né? exemplo, pode ser. Mas assim, se você chegar num ambiente onde tem um domínio territorial pelo tráfico, ali você vai ter terreiro, ali você vai ter igreja evangélica de várias denominações, ali você vai Mas ter tudo. eventualmente é como eu te falei, a egrégora principal vai dominar todas e vai expulsar todas, que é o que aconteceu. Então ele vai, vamos supor, tem essa egrégora, não importa se ela funciona, se não funciona, se tem a ver, se tem coerência, se não tem. Tem um monte de gente rezando, tem um monte de gente dando energia pra isso, e formou-se uma entidade no mundo espiritual. E aí essa entidade ela vai expulsando, e todo mundo que não tá em sintonia com aquilo vai sendo afastado. Até vai chegar um ponto onde, vamos supor, se fosse seguro andar por esse lugar, uma pessoa de denominação afro e que tivesse ali, ela ia sentir dor de cabeça, ela ia sentir mal, ela ia sentir um mal no estômago, porque a energia estaria estranha. Quer um exemplo que o público vai entender? Pega um corintiano fanático, veste ele com uma camisa do Palmeiras e põe ele no meio da torcida do Palmeiras, pra gritar no meio do jogo. O cara vai passar mal. Dependendo do fanatismo que ele tiver de futebol, ele pode até ter um ataque cardíaco, ele vai se sentir fisicamente mal. Porque a energia daquela egrégora é tão grande que vai estar atuando no físico. Sim. Então ele começa a passar, e isso acontece. Mas se você tiver, sei lá, um cristão que está num país que é muito muçulmano, o cara vai eventualmente começar a passar mal. Porque isso é muito grande, é muito forte. A energia espiritual é muito grande. Então, cara, aí eu falei assim, né, cara, eu acredito que o direcionamento da vida é a Bíblia, né? E a energia existe, né? Pô, o cara que tomou um tiro e não morreu. Pô, eu entrevistei policial aqui que tomou 7 tiros de fuzil, pô. Caramba. Calibre 7.62, o cara tá vivo, andando normal, perfeito. Não era a hora dele. Pois é, aí, o que eu acredito? Porra, Deus, né? O cara é um homem bom e Deus protegeu ele e tal. Vai ter o outro lado que vai acreditar que é a energia, o espírito e tal. Enfim, tô voltando nesse ponto para te falar o seguinte. Da mesma forma que eu fui citando, né? Como é que as coisas acontecem, nós estamos falando de sociedade secreta na essência, né? A sociedade secreta do cara lá do Rio, né, do Peixão, ele fez ali uma coisa, ó, pegou pessoas iguais, que acreditam na Bíblia, e que se convenceu, exatamente, se convenceu que você pode usar aqueles ensinamentos da Bíblia, portar um fuzil, traficar drogas, matar rival, botar ordem, e ele entendeu... fez o caminho aqui, quer ver? Vou na árvore de novo que eu te dou o caminho do cara. Aquele pastor, ou aquele líder dessa facção, ele tá em Tiferet, ele tá a Girion, ele é o chefe. Então ele vai através do livro sagrado, dos ensinamentos da ideologia, é esse caminho roxo que tá ali. Então a ideologia é o caminho roxo, é o caminho do diabo no tarô. Ele serve pra quê? Pra quem está no comando conseguir às vezes convencer um monte de gente a fazer coisas às vezes horrendas. Pega o exemplo clássico, o Hitler. Não, por exemplo... A Alemanha, os caras convenceram a população inteira a mandar gente pra campo de extermínio. Como é que você convence um cara a mandar uma pessoa pro campo de concentração? E a gente, no presente, a gente tá quase chegando nisso, porque a gente tá tão polarizado que é o que eu falei. Daqui a pouco,
Tem uns caras de esquerda e uns caras de direita que se você der um campo de concentração Ele e falar, vai, aham. vamos mandar nego de direita ou de esquerda pra campo de concentração, eles mandam. Então já tem gente que já tá virada. Então a árvore da morte faz isso. É esse Comandada caminho por um roxo. cara que tá ali. Ele vai comandado por um cara que tá ali. E esses caras de Tiferet, eles sempre têm alguma coisa maior, que é os gurus. E aí você faz um guru religioso, é Deus, é a Bíblia, é Satã, né? Tem Tá várias bom. denominações. Sim. A seita entra aí nessa parada. Na árvore da vida seria o quê? Um padre, um pastor que tá procurando bem e cuidando do rebanho e levando a sua palavra de Deus. Então, esse roxo na árvore da vida, ele seria o quê? Uma pregação. Ele vai estar assim, é um pastor que ele tá falando alguma coisa. Então a gente vai pro laranjinha, que é o cara que quer aprender. Lembra que eu falei que o laranja é inteligência? Sim. Então ele vai escutar e falar, a coisa que esse padre tá falando é legal? É edificante? Tem honra? Tem ética? Tem. A chave encaixa? Se a chave encaixou, você fala, ok, eu vou seguir essa religião. Então, o caminho ali da ideologia, o caminho ali 26, né, do Ain, né, em hebraico é olho, que é o você observar para ver se aquilo que estão te falando convém. Não tem aquele ditado e fala assim, meu olho é mau e tal, arranca o olho e joga fora. Sim, sim. É justamente isso daí, você tá com um pastor, se aquilo que ele tá falando é ruim, eu não devia estar ali. Eu tenho que sair desse ponto. E aí você tem a árvore da vida e da morte, você pode ter um ditador maluco falando um monte de loucura, ou você pode ter um cara extremamente profético, filósofo, falando um monte de coisa boa. E aí você vai ter o cara ali embaixo que tá querendo aprender. Em arte marcial também, você pode fazer esse paralelo para qualquer coisa. Imagina que na faixa preta, você vai ter ali um professor. E ele fala, eu vou te ensinar jiu-jitsu. O cara que tá ali no amarelo, ele quer aprender. Mas aí você tem várias escolas, né? Tem Gracie, tem tal, tem um monte de escola de jiu-jitsu. Você vai aprender a técnica do teu professor. Se você olhar e falar, essa técnica eu não gostei, você muda de academia. Então o roxinho ali é a ideologia, vamos chamar de ideologia técnicas. Eu não gosto de jiu-jitsu, eu vou fazer kung fu. Ok, então você vai procurar um professor de kung fu, você procura um outro amarelinho. Até você acha, do mesmo jeito, você não gosta desse padre, você vai para outra paróquia. Uhum. Então cabe ao ser humano aqui nesse olho, olhar para ver se aquilo que está vindo é bom e pular de um lado para o outro até ele achar alguma coisa que vale a pena. Percebe? É lindo essa parte, que cada um desses tracinhos é uma aplicação que você usa direto na vida prática.